Para moderar esse painel, o futuro do pré-sal adaptando-se ao novo cenário, convidamos novamente ao palco a presidente interina da PPSA, Thabita Loureiro. Convidamos também os debatedores, Alberto Ferrin, presidente da ExxonMobil Brasil, Heloísa Borges, diretora de Estudo de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE, Juan Guierroa, presidente da Sinuc Brasil, Paula Ferreira da Silva, Country Manager Brasil da Galp Brasil, e Pietro Mendes, secretário de Petróleo e Gás Natural do Ministério de Minas e Energia. Thabita, com você. Bom, mais uma vez agradecendo aqui a disponibilidade, né, dos nossos painelistas aqui, que eu sei que tem uma agenda super corrida. E eu vou começar com o Alberto, porque o Alberto tem um voo, né? Então, a gente está aqui, né, controlando o tempo. Né? Cada painelista tem de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição, e eu tinha pedido para cada um apresentar um pouquinho da empresa, dos principais projetos aqui no Brasil, e como é que o pré-sal contribui para a estratégia da empresa. Tá? Tirando a Elo, que ela vai falar um pouquinho sobre o PDE e o pré-sal. Alberto, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, Thabita. Muito obrigado pelo convite. Prazer compartilhar o painel. Heloísa, Juan, Paula, Pietro. Prazer estar aqui. Obrigado a todos por assistir. Eu só tenho uma slide. Eu vou falar em inglês, se me permitem. No benefício de todos e do tempo, acho que vai ser um pouco mais efetivo. What I have today, I just want to talk a little bit about ExxonMobil in Brazil, provide some context on our activities here in country and what we're trying to achieve from a strategic standpoint. If we can put the first slide, the next one. All right, there you go. So some context on footprint, main activities. Many of you may know we have a long history in Brazil. We were actually the first oil and gas company that was established in country in 1912. Some interesting facts around that rich history are listed on the left side of the slide. You can see with ESSO at the top. It's interesting. Sometimes I get asked, who do you work for? I say, well, I work for ExxonMobil. And I get, ExxonMobil. And then I go, Exxon. I say, Exxon. And I go, ESSO. I say, cara, você fala português, ESSO. Não é, don't, as you can see, as I said, first oil and gas company in Brazil, 1921, first gas station in Brazil. The ESSO report that many of you may remember, starting in the 50s. The ESSO Journalism Award in the 60s as well, quite well known. Convenience stores in the gas stations in the 80s. And then 2017, ExxonMobil, from an upstream investment standpoint, coming in strong and making a significant investment and a significant bet in Brazil for the long term. So today we are in Brazil around 2,000 ExxonMobil employees, 99% Brazilians. We have a global business center in Curitiba that supports over 60 countries, the corporation. We have our product solutions business in Sao Paulo, which represents the main chemicals hub for Latin America in ExxonMobil. And we have the upstream office sitting in Rio de Janeiro. So Brazil, as we all know, has been a very important deep water
oil and gas play for the exploration industry in the last decade. It is very important to us. In the last few years, we invested over $4 billion in Brazil. We have the Bacalhau project that's operated by Equinor. We're partners at 40%, same as them. Paula with Galp, and then Tabita PPSA, great team. A very amazing project, hopefully next year coming online. And that would be the first oil of ExxonMobil in Brazil, which I'm very happy to relate this to all of you. And it will be a really great platform for future growth for us as we look at the future and the opportunities that no doubt Brazil has to offer in the upstream. We also have interest as of today in 17 exploration blocks, some of them within the PSC polygon. We've drilled all the commitment wells. We've been evaluating the well results, integrating the data into our models. And now we are having the appropriate discussions and in a very collaborative environment with our partners in making decisions on what to do next with regards to additional exploration activities for those blocks. When you look around globally, there's no doubt Brazil presents a very interesting opportunity space when it comes to frontier exploration. And in ExxonMobil, we continue to evaluate all the basins, not just the pre-salt, but also frontier, outboard, equatorial margin, all the basins going south down to Pelotas. It continues to be a very important part of our opportunity portfolio, and we look to the future with a lot of interest and a lot of excitement. A couple more activities, if you allow me, that I'd like to share with you. One is R&D. R&D is very critical for ExxonMobil. Brazil offers, from an R&D standpoint, very high quality research, very high quality personnel, and very high quality projects. So we are investing actively in the R&D space. Obviously, there's a commitment coming from the revenue of the production in our assets. But at the same time, there's a genuine interest in investing in Brazil because of the quality that I just expressed before. So we've invested over $40 million already in R&D, and this is ahead of oil production in Bacalhau starting. So we are trying to build a good buffer of investment so that when we continue to produce, we're resilient at, varying oil prices, etc. So a lot of excitement there. Our technical organization in Houston is fully embedded. We have a team that is co-located here in Rio and as well as in Curitiba in the GBC, so a big team looking at R&D in Brazil. So very exciting. And finally, from a social responsibility standpoint, we've invested over $1 million over the last 5 years in the Golden Lion Tamarin, the Mico Leão Dourado. That's a conservation project that we're very excited and very proud about. We're also investing over $130,000 in the last 2 years supporting the U-Green cooperative for the Eco Cooperativa in Manaus and in Santarém, where we're focusing on plastic recycling. And we are also supporting the Unidos Mais group, which is basically providing English language courses to African Brazilian young professionals. We continue to support, as we do in every country that we operate at, culture, health, and sport projects, this through the Brazilian tax incentive laws as well. Finally, I promise I would be brief because I think the interesting part will be the discussion. And I'll be happy to talk a little bit later about our strategic interest in Brazil and the role of the pre-salt when we get to Q&A. But we, ExxonMobil, second year in a row, we were awarded by LinkedIn number 5 best company in Brazil, and we're very proud of that. We're coming after 4 banks, so we're the first oil and gas company. It's a testament, to our employees.
the great collaboration that is happening in our offices, and the interest again that we have for the long term in Brazil as we conduct our business. So with that, thank you so much. Thank you very much, Alberto. E vamos a Elo. A gente não combinou aqui, mas a gente faz assim, tá bom? Estamos combinando agora. Bom dia, gente. Enquanto eu entro na minha apresentação, vou contar uma coisa para vocês. Uma das minhas memórias favoritas de adolescência era comer no Hungry Tiger. Já entreguei a idade, né? Mas tinha um cachorro-quente delicioso, viu? É uma memória muito... faz parte da minha memória afetiva. Bom, agradeço a Tabita pelo convite e parabenizo todo o time da PPSA por mais um fórum técnico, mas mais do que isso, pelas entregas e pelos números que são apresentados aqui no Fórum Técnico, né? O Fórum Técnico é a forma da gente mostrar todo o trabalho, toda a entrega da PPSA para a sociedade brasileira. Bom, saúdo meus colegas de painel, bom dia a todos, e bom dia a quem nos assiste também remotamente. Eu vou falar um pouco sobre como que a gente enxerga o polígono do pré-sal dentro do planejamento energético brasileiro. E, bom, a Tabita já mostrou a perspectiva decenal pelo ponto de vista de quem está ali sendo a longa manos, né, o gestor dos contratos da União nos contratos de partilha. O que a gente vai trazer aqui agora é um pouco da visão da EPE. A EPE é a empresa de pesquisa energética, para quem não conhece, somos uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Trabalhamos com dados, estudos, estatísticas para subsidiar a formulação de política energética, planejamento energético de curto, médio e longo prazo e a implementação e avaliação de políticas públicas no Brasil relacionadas à energia. A gente cobre todas as áreas de energia, então petróleo, gás, biocombustíveis estão na minha diretoria, mas temos também diretorias específicas para estudos de energia elétrica, aspectos econômico-ambientais, economia da energia, hidrogênio, captura e estocagem de carbono, minerais críticos para a transição. Se energia é seu problema, a sua solução está na EPE, viu, gente? Aí vocês entrem lá no nosso site, vocês podem ter certeza que a gente tem estudos sobre isso. E qual que é o contexto que a gente está falando aqui? Esse é o contexto global, a gente tem uma matriz energética que já é muito limpa, é importante a gente sempre reforçar. Hoje, no Brasil, quase 35% da nossa oferta interna de energia é petróleo, mas isso já é uma vantagem muito grande em relação à média global. A média global, a gente está falando de mais de 70% de petróleo e derivados como oferta interna de energia, no Brasil, 35%, com destaque na renovabilidade, principalmente para a hídrica, né? Mas também para os produtos de cana-de-açúcar. Aí é basicamente o etanol misturado na nossa gasolina, o etanol que a gente consome hidratado e a bioeletricidade de cana-de-açúcar, a partir do biogás da cana, né? Essa renovabilidade ela se mantém no horizonte decenal. É importante a gente falar isso. A gente aumenta a oferta interna de energia para a sociedade brasileira, mantendo o Brasil como um país extremamente renovável. Isso é um tremendo desafio. Se vocês olharem, a gente acrescenta quase 90 milhões de toneladas equivalentes de petróleo na disponibilidade energética para a sociedade brasileira. Então, todos os energéticos aumentam e a gente faz isso mantendo a renovabilidade da matriz. A matriz elétrica também é muito renovável, aqui só um destaque, porque as pessoas costumam lembrar da matriz elétrica, né? Aí com destaque para a fonte hídrica, mas vai crescendo ao longo do horizonte aí um destaque para solar, para eólica e para bioenergia. Bom, como que a exploração de petróleo e gás natural está no horizonte decenal? É importante a gente reforçar, o Pietro falou muito bem na fala de abertura dele, as projeções de produção de petróleo e gás estão totalmente alinhadas à estratégia energética do Brasil. E estão totalmente alinhadas a uma estratégia segura e robusta de uma transição energética justa, e inclusiva e sustentável. O que a gente vê? A gente vê uma produção de petróleo que atinge um pico acima de 5 milhões de metros cúbicos dia, 5 milhões de barris dia, em 2030, mas a partir de 2030 começa a declinar. É um comportamento muito similar ao que a Tabita mostrou aqui para a partilha. Por quê? Porque o que está impulsionando esse aumento é justamente
a robustez da nossa província do pré-sal, principalmente dos campos que hoje estão operados sob partilha de produção. Então, essa produção sobe. O gás natural, a gente também tem uma produção bruta crescente. A diferença do gás é que o gás natural, no horizonte decenal, ele cresce o horizonte todo, ele ainda não encontra um declínio. A produção bruta e a produção líquida de gás crescem no horizonte todo. E, com isso, qual que é a mensagem que a gente dá para a sociedade brasileira? A gente aproveita as nossas reservas, garante segurança energética de forma sustentável para o país. Tá? Então, a gente utiliza esses recursos na geração de emprego e renda, na viabilização de uma série de políticas públicas através da arrecadação governamental, e isso está completamente alinhado com uma trajetória sustentável. Esses números eles se revertem para um potencial que pode chegar a mais de 470 bilhões de dólares de investimentos só no AIP, reservas provadas que podem evoluir para cerca de 30 bilhões de barris a partir de 2030 e uma entrada de unidades estacionárias de produção muito grande para o Brasil. Desculpa, gente. Não estou mais enxergando nada, a lente de contato deu problema aqui. Então, se eu estiver falando alguma coisa, agora estou falando de memória. Aí vocês me corrijam se eu estiver no slide errado. E o pré-sal, como eu falei, a gente olha o horizonte decenal, a gente chega, o nosso grande impulso da oferta está impulsionado pelo pré-sal. E, quando a gente olha o passado, a gente vê esse potencial do pré-sal. Se a gente estivesse dependendo só do pós-sal, a nossa produção estaria em declínio. Né? O pós-sal é essa curva azul, e a gente vê ali, começando em 2013, 2014, que o pré-sal começa a surgir, e o grande papel que o pré-sal teve nesse comportamento e hoje em trazer o país para o papel que o Brasil está na produção do cenário energético global. Bom, o que isso significa em números? Eu cheguei atrasada na apresentação. Não, cheguei atrasada no Pietro. A Tabita já estava aqui, ela não trouxe esse gráfico. A gente tem hoje reservas provadas do pré-sal que correspondem a 12,6 bilhões de barris de petróleo. Isso é quase a totalidade que a gente tem das nossas reservas provadas no Brasil. Também uma participação expressiva quando a gente olha as nossas reservas totais, tanto de petróleo quanto de gás natural. E, agora, se a gente for ver os campos, o pré-sal são poucos campos de produção comparativamente ao que a gente tem de campos produtores no Brasil. E uma produção acumulada que está crescendo e que tende a superar aí 50% do histórico brasileiro. E o pré-sal, como eu já falei, ele é esse grande motor do crescimento da produção brasileira na próxima década. Esse é um recorte daqueles gráficos do PDE específicos do pré-sal. Então, se o Brasil atinge um pico de 5,4 milhões de metros cúbicos... Gente, eu cismei com metro cúbico. 5,4 milhões de barris dia em 2030, o pré-sal representa 4,2 milhões de barris desse total em 2030. E esse movimento de declínio da curva de petróleo brasileira, ele representa justamente o movimento de declínio que a gente está vendo no pré-sal, que chega no final do horizonte com 3,4 milhões de barris dia. A produção de gás, como eu falei, ela é crescente também, e a produção de gás do pré-sal ele é o grande motor da disponibilidade de gás na oferta nacional do Brasil. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. E a Tabita já trouxe, né, a nossa grande atração. A gente vê uma concentração muito grande de investimentos em AIP. Um exemplo disso são as entradas de FPSOs que estão concentradas no pré-sal ao longo dessa década. A gente até tem, ao longo do horizonte decenal, né, a gente até tem, por exemplo, as FPSOs lá de Sergipe, Alagoas, entrando a partir de 2030, agora postergados lá no novo plano de investimento da Petrobras, mas a gente tem as FPSOs lá de Sergipe, Alagoas entrando. Mas o pré-sal, ele concentra, o polígono do pré-sal concentra essa atração de investimentos. E aí, a gente está aqui para discutir, olha, tudo bem, isso é o resultado do esforço do passado. Como que eu faço no futuro? O que eu faço daqui para frente? Eu ainda tenho essa pujança toda do pré-sal? E a resposta é sim. E é isso que a gente está aqui para discutir. Como que eu consigo reverter aquele declínio a partir de 2030? E o pré-sal é um grande candidato a ajudar a gente a fazer isso. Por quê? Porque a gente está falando de uma província mais conhecida,
com menos sensibilidade ambiental, por ser bacias já maduras, então, processos de licenciamento já conhecidos, embora sim complexos ainda. E estamos falando de ambientes onde a infraestrutura já está posta, toda a parte operacional já é conhecida, e onde a gente pode aproveitar esses requisitos para reverter essa curva de produção e alongar a nossa oferta de petróleo além do horizonte decenal. Isso significa que a gente precisa avançar não apenas nas novas fronteiras. E a EPE é uma grande defensora das novas fronteiras. Inclusive, fazendo uma propaganda, publicamos um caderno com o potencial da Foz do Amazonas. A gente, no nosso trabalho de avaliar e quantificar as reservas energéticas nacionais, a gente começou a trazer mais informação para a sociedade acerca desse potencial. Então, publicamos Foz do Amazonas. No ano que vem, a gente avança para Pelotas. A gente já está trabalhando em também quantificar o potencial de Pelotas. São fronteiras importantes. Sergipe-Alagoas é um potencial que a EPE já vem falando há muito tempo, tanto de óleo quanto de gás. Então, são fronteiras muito importantes para a sustentabilidade da estratégia energética nacional. Mas a gente precisa avançar não só nessa, a gente precisa olhar para as fronteiras e para as bacias que a gente já explora. Então, apesar do bom desempenho do ciclo da oferta permanente, a gente começa a ver um declínio na previsão da produção. Isso reflete não apenas o não avanço das novas fronteiras, mas também a gente está deixando de aproveitar as bacias já maduras. Então, a gente ainda pode tirar muita coisa boa de Campos e Santos. Isso é em função também dos tempos de licenciamento, mas também da gente reforçar esse esforço exploratório imediato aqui no que a gente já conhece, reforçar o potencial de aproveitamento dos reservatórios aqui nessas bacias já conhecidas. E como que a gente faz isso, né? A gente hoje tem, a Thabita mostrou, a gente tem um potencial aí grande de poços exploratórios, poços de desenvolvimento e produção, mas a gente tem um declínio muito grande no licenciamento de poços exploratórios hoje, no Brasil, né? Isso se reflete nas nossas previsões de produção. E a gente ainda tem oportunidades aqui no polígono que poderiam ser desenvolvidas. E a gente está avançando nisso, o governo vem colocando, o Pietro anunciou que na próxima reunião do CNPE incluímos mais blocos do polígono do pré-sal no regime de partilha, mas a gente já vem fazendo isso, já há oportunidades muito já disponíveis na oferta permanente e partilha, e o que a gente tem que entender é que talvez os grandes campos, não sei, não sou geóloga, eu sou economista, né? Então, talvez os grandes campos já estejam contratados, já sob exploração. Mas a gente ainda tem oportunidades interessantes que poderiam ser viabilizadas se a gente conseguisse, por exemplo, viabilizar a estratégia de compartilhamento de infraestrutura. Então, isso é um dos exemplos que a gente está trabalhando no Potencializa IP. Como, através dessas estratégias de compartilhamento de infraestrutura, a gente torna essas oportunidades que hoje existem no pré-sal mais atrativas. Então, isso é só um exemplo, né? A gente fez algumas estimativas lá na EPE e tentou identificar se a gente teria pequenos reservatórios que poderiam utilizar tiebacks para FPSOs com capacidade disponível. Então, a gente selecionou FPSOs com capacidade disponível, com produção já declinante, mas ainda em operação, que poderiam receber, eventualmente, essas novas reservas. E estimativas iniciais lá da EPE indicam que a gente poderia chegar a recuperar até 1 bilhão de barris só em Campos e Santos, considerando essas oportunidades já mapeadas, infraestruturas já existentes, e é isso que a gente consegue entrar rápido com essa produção, ou pelo menos mais rápido, tão rápido quanto a técnica permite, mas certamente mais rápido do que desenvolver uma nova fronteira exploratória. Uma outra grande vantagem do pré-sal, que o Pietro destacou muito bem, é que a gente hoje está no mundo onde as companhias de EIP têm metas de descarbonização, os países têm metas de descarbonização, e o pré-sal, o petróleo brasileiro, ele já está abaixo da média de intensidade de carbono por barril de petróleo produzido, o pré-sal está ainda melhor, né? O pré-sal ele tem uma intensidade de carbono mais baixa do que a média da produção brasileira, com uma tendência de queda. Então, isso está sendo avaliado também, e isso é uma oportunidade muito grande
para o petróleo do pré-sal. Ah, Heloísa, mas isso não é uma oportunidade para os outros? Para os outros também sim. Mas para o pré-sal, quando você aproveita para compartilhamento de infraestrutura, você já tem uma infraestrutura que te permite soluções de descarbonização que hoje já são viáveis economicamente, a gente consegue posicionar essas oportunidades como muito estratégicas no mundo, onde a intensidade de carbono passa a ser um aspecto relevante do petróleo produzido. Bom, está acabando o meu tempo, eu nem cheguei no gás natural, mas o gás eu vou passar rápido. A gente fala muito do petróleo, mas o gás natural do pré-sal, ele é também um vetor estratégico no planejamento energético nacional. A gente tem uma produção crescente, mas a gente tem uma oferta potencial do Brasil, a gente tem uma oferta real do Brasil ainda aquém do seu potencial. Vou chegar aqui, quando a gente olha na nossa oferta na malha integrada, a gente vê que a gente tem um aumento ainda tímido do gás natural associado do pré-sal. E no programa Gás para Empregar, a gente trabalhou isso, a gente endereçou isso, tanto analisando o potencial de aumento do aproveitamento do gás nacional, que está no relatório 1, muita gente leu só o decreto, né, gente? Tinha que ler os relatórios dos subgrupos de trabalho também, que estão publicados lá no site da BME desde agosto. São 5 relatórios de 5 subgrupos diferentes, mas aqui eu queria destacar o pré-sal e o potencial do gás do pré-sal, ele está destacado no relatório do subcomitê 1, que olha esse papel do aproveitamento do gás nacional, e o papel da PPSA, a comercialização do gás da PPSA, está destacado no relatório do subcomitê 3, que foi liderado pela PPSA, um excelente trabalho da equipe da PPSA, onde a gente mostra como que a gente pode aproveitar melhor esse gás e viabilizar a comercialização do gás da União. Aquele gráfico que a Tabita falou, a gente está falando do as it is, no business as usual. A gente está falando do cenário, campos de planos de desenvolvimento já aprovados, o que já está entrando. Eu quero mais. Esse mais está destacado ali o que a gente ainda pode fazer. Isso aqui é só um exemplo de como a gente poderia aumentar a produção líquida de gás. Por exemplo, com o Mero, que já foi, como a Tabita falou, graças a Deus temos Mero, né, porque a gente já começou a ter essa receita para a União, mas a gente poderia implementar um gás hub no campo de Mero, viabilizando a exportação de gás de unidades que não processem. O Campo de Mero está bem localizado, isso é só um exemplo de como que o pré-sal e as infraestruturas do polígono do pré-sal ainda podem ser muito importantes, não só para o petróleo, mas também para a estratégia de gás natural do Brasil. Era isso que eu queria falar. Esse foi o último slide. Acabou a apresentação, mas eu não estou conseguindo passar. Queria registrar aqui um agradecimento à equipe de EIP da EPE. Pronto, agora sim. Alguns estão aqui, representados pelo superintendente adjunto Marcelo Alfradique, mas temos também vários que nos assistem pelo YouTube. Então, queria registrar meu agradecimento aqui a toda a equipe, especialmente na pessoa da consultora Regina Fernandes. Hoje eu vou fazer um agradecimento especial à Regina, que lidera todo esse trabalho, lidera todo o esforço de análise e descarbonização do EIP no Brasil. Obrigada, bom dia. Obrigada, Elô. Vou convidar agora o Mr. Juan, da Sinuk. A Sinuk cada vez mais uma grande parceira nossa, Sinuk, Petrochina, nos leilões. E é um prazer enorme ter ele aqui hoje aqui. Mr. Juan, the floor is yours. Bom dia, everyone. To this month, I have been living in Rio for 3 years. I don't know what exact meaning of paradise, but I know Rio is paradise in the world. So, good morning, everyone. Good morning for the distinguished speaker in this panel today. My special thanks to the Tabita for inviting me to speak in today's panel, talk about what we love the most, the oil business in Brazil, the amazing pre-salt. Sinuk has a strong and proven track record in making long-term investments. This year, we already invest in Brazil over $8 billion, particularly in Brazil energy sector. This we love most. We were fortunate to sign the first PSC contract in Brazil.
we entered the Brazil by the Libra 11 years ago. And at that moment, we don't know what the landscape was filled with a lot of uncertainty. We don't know clearly about the rule and what would be the PPSA and so on. Reflecting on that decision, I can confidently say that we made a balanced and a strategic choice, one that has allowed us to build strong partnership and achieve remarkable result in Brazil. This God gave us, the Brazil gave us. Today, in my presentation, I would like to address 3 key points. First, I would provide a brief overview of CNOOC, who we are, where we operate, and where we see ourselves heading in the future. Secondly, I will share some of our experiences in pre-salt, a unique challenge that continue involve. I believe that Tabitha, the president of PPSA, will be able to offer invaluable insight on the challenge we have ahead. But don't worry, this is a hand-to-hand challenge. Lastly, I will discuss our approach to decarbonization with a focus on our work at the Guanlan in Mandarin, Guanlan Field in China, a project that reflects our commitment to a sustainable future. Please. Yes. Yeah. So, CNOOC is an important player in the global oil and gas industry. CNOOC assets are distributed in various regions of the globe, from North America to the Africa and South America, with a focus on both conventional and conventional resources where it's allowed. CNOOC assets are strategically located in some of the world's most prolific basins, ensuring significant potential for long-term growth and sustained energy output. In North America, oil and gas fields provide reliable reserve with emphasis on shale and offshore projects that continue to drive high production level. Similarly, in Africa, large-scale exploration projects have unlocked vast reservoirs with a focus on deep water exploration and cutting-edge technologies. South America remains a crucial hub with production assets in the pre-salt, providing access to a unique reserve in the region. The international nature of this asset ensures diversification, but also play a crucial role in energy security, contributing to the steady supply to energy to global market. These assets are carefully managed to maximize operational efficiency while minimizing environmental impact in line with the ongoing global push forward sustainable energy development. To sum up, the international oil and gas asset and the development and operation across the globe are crucial in driving the world energy future. They represent not just an opportunity for growth, but also a commitment to securing the energy needs of tomorrow through responsible and innovative approaches.
Here we dive into CNOOC portfolio in Brazil. Firstly, I would like to point out our superstar oil field, Mero and Búzios. Surely these are the pre-salt fields in which we get our oil production. The production from this field supports the number published by ANP, saying that CNOOC Brazil is the 5th largest producer in the country. But just now, I knew we're already 6th. Congratulations for the PPSC. As we are passionate about the exploration, thus we have a strong belief that our geologists can support the increase on Brazil production curve. Due to that, CNOOC added to its portfolio additional 7 exploration areas in Brazil. Only one is a PSC. It is a Pau Brazil project. 2 of them are operated by CNOOC. The other 5 are partnership operated by the different player. Important to mention that in the last bidding round, we successfully bid for 3 blocks in the Pelotas Basin in partnership with Petrobras and Shell, adding different perspective to our portfolio in the country. Búzios is located in the Santos Basin. We hold 10% on that. This field is the largest deep water oil field in the world. Very amazing, great oil field with high production level, which is expected to grow as additional FPSO come online. Búzios represents a foundation of production strategy, offering robust output and significant long-term potential. Another key asset is the Mero field, also part of Santos Basin, where we hold the same as the Libra, the 10% interest. Once Mero is fully developed, this field is expected to produce over 700,000 barrels per day, reinforcing its strategic importance. CNOOC assets in Brazil exemplify our dedication to operational excellence, sustainable development, and the strengthening of global energy partnership. The first FPSO to serve in the field was a Pioneer in Libra, installed in 2017. It was the first FPSO deployed in the Libra block, marking a significant step in the development of Mero, with a capacity of 50,000 barrels of oil per day. It laid groundwork for the field's expansion following Pioneer. FPSO Guanabara began production in 2021. In additional, other 4 FPSO are already operational, significantly increasing the production capacity of the Mero field. With these units in place, the field total production capacity is now expected to keep growing. Managing the gas efficiency is crucial for the field development. In the Mero field, the associated gas is re-injected into the reservoir to maintain the pressure of process for use in power generation into the FPSO. For the potential export, with the continued operation of this FPSO, Mero field will benefit from advanced technologies, optimizing production while ensuring environmental sustainability.
As a foreign investor, I see the Búzios as one of the most exciting and strategically assets in Brazil oil industry. It holds the distinction of being among the largest oil fields in the world, with proven reserve and sustainable production potential. Búzios stands as a key player in Brazil's energy future. Since its discovery, the field has consistently delivered impressive results. And the recent investments in its infrastructure, including the development of FPSO, are expected to take its production to new heights. The field output is already sustainable, and with more FPSO coming online, Búzios will soon be delivering more oil, positioning it among Brazil's leading contributor to energy production. However, like any major project, Búzios presents its challenges. Field complexity, located in the deep water, which harsh environmental conditions, require significant technical expertise and a high standard of safety and environmental stewardship. Additionally, there are the regulatory and operational hurdle to navigate. Despite these challenges, the upside potential is undeniable, especially with Brazil's growing focus on energy security and its commitment to sustainable oil production practices. Looking forward, the future of Búzios is very promising. As more FPSO are deployed, the new technology are integrated, production capacity will continue to grow, making it one of the most profitable and efficient assets in Brazil pre-salt cluster. When we talk about pre-salt, we are looking at incredible opportunity, but it is not without its challenge, especially when it comes to managing CO2 in gas production. One of the key issues we face is high CO2, which make a process of separating it from hydrocarbon quite complex. This isn't just a technical challenge. It is something that requires advanced technology and carefully planning to effectively address the problem. As everyone knows, the gas reserve is a significant amount in the pre-salt, but just part is exported to the Brazilian market. How to produce it from reservoir and export more gas to the market? In practice, as we navigate this technical issue, it is also important to consider how external factors such as the regulation influence of the development process. Regulation are not only guiding the technical solution we pursue, but they also encourage innovation that align with long-term sustainability, helping to ensure the industry's positive contribution to the society. Another major issue is the overall complexity of a production process. Produce gas from the pre-salt isn't a straightforward task. We are on ultra-deep water, working on the high-pressure environment and gas mixture with impurities that require sophisticated treatment. It's a challenging environment that require constant innovation and investment, but innovation alone may not be enough to overcome full scope of the challenges. Regulation designed to mitigate environmental impact,
such as the CO2 reinjection and the carbon capture, could determine the direction of future development in the region. On the top of that, we are navigating landscape of strict CO2 regulation. The environmental standards are understandable, very high. Companies are required to re-inject CO2, implement carbon capture system, or find other way to offset emission, all of which add to the operational and the financial pressure. With the rigid regulatory support, this challenge could be more manageable, allowing companies to continue pushing forward despite technical and financial obstacles. So here are the two big issues. How can PPSA or government step in to support companies facing these challenges? We want the gas, but we also want to increase our participation in providing gas to the onshore market. Second issue that should be addressed to the authority is about the loyalty rate for gas has high impact on the economic of a project. I believe all the companies would like to convert this challenge into opportunity. And with rigid collaboration, I hope the company can absolutely overcome with the right support from PPSA and the governments. I show this video. I would like to share these positive experiences we had in China in Wenchang oil field. Close to it, CNOOC installed the Guanlan offshore wind farm. For it represents a significant step forward in integrating renewable energy with offshore oil operation. The platform is China's first deep sea floating wind farm project. It located 136 kilometers from the coastline at the depth of 120 meters. And its electricity is used to power the Wenchang oil field. The green energy approach aims to reduce carbon emission and save natural gas. It is a good experience that show how offshore wind can contribute to carbonizing oil field. For Brazil pre-salt industry, Guanlan present as an inspiration and challenge. Brazil has a vast offshore oil field, including the pre-salt area, where offshore production is complex and energy intensive. The integration of offshore wind technology, as demonstrated by Guanlan, could offer a sustainable power solution for Brazil offshore operation. However, the technical challenges are significant, particularly in terms of maintaining a sustainable power supply in deep sea environments, where wind power can be less predictable than traditional fossil fuel-based energy. So the opportunity and challenge existence today, we just work together, show hand to hand, we can find out the solution for our industry future. Obrigado. Thank you. Thank you very much, Mr. Juan. Gostaria de convidar agora a Paula, né? Eu tenho que até me segurar para não fazer muitos elogios à Paula, gente. Eu admiro a Paula pra caramba. Maravilhosa. Não, e é recíproco, devo dizer também. Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, deixem-me agradecer aqui um agradecimento muito especial à Tabita pelo convite. É realmente um prazer enorme partilhar aqui este espaço convosco esta manhã. Pediram-me para fazer uma apresentação breve sobre a Galp e um pouquinho também abordar como é que a Galp atua no Brasil
e é isso mesmo, tenho aqui alguns slides para me suportar nesta intervenção. Falar sobre a Galp é algo que me deixa sempre com muito orgulho. A Galp é uma empresa portuguesa, sediada em Lisboa e que já conta com mais de 150 anos de existência. Somos um player internacional integrado de energia. Internacional porque estamos em mais de 10 países, integrado porque realmente o nosso leque de atuação é muito vasto, por várias unidades de negócio. Para isso contamos com mais de 10 mil colaboradores e mais de 50 nacionalidades dentro de casa. Então, e o que é que a Galp faz? Onde é que nós atuamos? Basicamente, a Galp está estruturada em 5 unidades de negócio. Temos um grande pilar que é o Upstream, onde eu destacaria que aqui um grande diferencial é um portfólio muito focado e seletivo, e digo isso porque é caracterizado por uma elevada competitividade no ponto de vista de custo de produção, mas também numa perspectiva de pegada de carbono. Realmente a nossa intensidade de carbono é quase metade da média do setor, mas também temos realmente um break-even líder na indústria, então no setor é abaixo de $20 por barril. Como é que a Galp consegue isso? Consegue isso novamente por um portfólio seletivo e por investir em geografias que nós chamamos de geografias premium. Quem são estas? São Tomé e Príncipe, Namíbia e obviamente que o nosso querido Brasil. Então a nossa ambição no Upstream, neste grande pilar, é de crescimento. É de um crescimento rentável, sustentável, e aqui teremos a contribuição do nosso projeto de bacalhau, que terá aqui um grande impacto na nossa curva de produção da empresa já no próximo ano. Dito isto, algo que eu também penso que seja importante destacar é que hoje em dia a produção do Brasil, a produção da Galp é 100% Brasil, então isto também revela muito da importância que a geografia tem aqui para a nossa companhia. Em segundo lugar, temos também aqui a área de industrial, basicamente é focada, cobre a nossa refinação, a logística e os biocombustíveis. A Galp detém uma refinaria em Sines, em Portugal, que basicamente a sua capacidade é o dobro da nossa produção, mais ou menos, e é no perímetro desta nossa refinaria que nós também estamos a construir um projeto de hidrogénio de 100 megawatts, que acaba por ser na primeira fase de um projeto maior, aqui com o objetivo de convertermos aqui o hidrogénio cinzento em hidrogénio verde com base na energia renovável. Temos atividades no midstream, e aqui também já voltarei lá, porque a nossa atividade no Brasil é realmente bastante ativa, aqui na comercialização, é focado na originação e comercialização de petróleo, gás e energia, e é neste pilar que temos vindo a ser também pioneiros, inclusive no Brasil. Comercial é uma área que está essencialmente focada na Ibéria, não é? Contamos com cerca de 1.500 postos de abastecimento e também de cerca de 5.000 pontos de carregamento de veículos elétricos, e temos então o nosso pilar também das renováveis, que é essencialmente focado na Ibéria. Ibéria porquê? Porque acaba por ser onde a Galp tem mais vantagens comparativas na integração com a sua cadeia de valor. E aqui o que falamos é de cerca de 1,5 gigawatts de capacidade instalada e 2,4 terawatts-hora, hoje em dia, de energia renovável gerada. Então, dito isto, e feitas as apresentações da Galp global, devo dizer que o Brasil é grande parte do coração da Galp, não tenho a mínima dúvida. E porquê? A Galp já está no Brasil há quase um quarto de século, e hoje em dia é o quarto maior produtor do país. Isto tem uma relevância muito grande no nosso próprio portfólio. Mas a nossa atuação também não se restringe ao upstream, e é importante dizer isso. O nosso portfólio inclui ativos e projetos também na área de comercialização de energia e de gás natural, de pesquisa e desenvolvimento, e nós temos um carinho muito grande também por todos os temas de responsabilidade social aqui no país. Começando então pelo upstream, aqui nas nossas áreas de atuação, agora Brasil. O que eu diria que nos diferencia do ponto de vista de upstream aqui no Brasil são 3 fatores. Primeiro, porque temos sido pioneiros, sobretudo no pré-sal, estamos desde o início, a Galp está desde o início, desde as grandes descobertas do pré-sal. Em segundo lugar, ao longo de todos estes anos, temos conseguido construir um portfólio também muito robusto e balanceado em toda a cadeia de valor, começa desde a exploração até à produção, e vamos já lá. Mas em terceiro lugar, também, a nossa presença no Brasil nasce de parcerias.
E ao longo destes anos, algo que nos deixa com muito orgulho é o facto de nós termos vindo a construir cada vez mais parcerias sólidas e diria que com a grande maioria de todos os grandes players globais da indústria. Então isso é algo que também nos deixa com imenso orgulho. O segundo pilar da atuação no Brasil acaba por ser o midstream. A Galp também tem vindo a expandir a sua atuação de atividades nesta área, tem o foco sim na comercialização de petróleo, de energia elétrica e de gás natural, mas também aqui, tal como no upstream, fomos pioneiros na comercialização integrada de gás a partir dos primeiros movimentos da abertura do mercado. Então isso é algo que também nos deixa com muito orgulho internamente. Finalmente, a inovação não poderia deixar de ser mencionada, realmente a inovação faz parte do DNA da Galp e do DNA aqui da nossa subsidiária Petrogal Brasil, que é a quarta maior investidora também em PID, com o grande suporte aqui também da ANP na cláusula de PID. Os principais investimentos da Galp nesta área acabam por ser no upstream, mas também já em soluções para a transição energética para a descarbonização. Então isso é muito importante para nós e seguirmos. Aqui envolvemos mais de 2.000 profissionais, mais de 40 parcerias hoje em dia já em curso, e eu não poderia deixar de mencionar aqui também o nosso orgulho imenso, porque já temos conquistado aqui 3 prémios da ANP na inovação tecnológica. Um deles muito recente, foi na segunda-feira, para ser bem sincera, mas já deu tempo aqui para atualizarmos o slide também. Dito isto, e só passando brevemente aqui no nosso portfólio de upstream, que acaba por ser também o foco aqui desta manhã. Estamos presentes em 2 bacias, essencialmente Barreirinhas e Santos. Em Barreirinhas, aqui na margem equatorial brasileira, temos 4 blocos, em parceria com a Shell e com a Petrobras, em fase de exploração, em que a Galp acredita muito no potencial geológico desta bacia. Então, atualmente o projeto está suspenso, está em fase de licenciamento ambiental, aguardaremos então aí pelos próximos passos neste ponto. E passo então para a Bacia de Santos. A Bacia de Santos realmente movimenta muito aqui da Galp. Hoje em dia temos, como eu falei anteriormente, temos projetos desde a fase de exploração até à fase de produção. Hoje temos 12 FPSOs em operação no pré-sal, com uma produção bem acima dos 100 mil barris dia. E desde que chegámos já perfurámos mais de 260 poços no pré-sal, 80 deles sendo no pré-sal, em boa verdade. Então, novamente, algo que nos deixa muito orgulhosos nesta trajetória do upstream e em particular da Bacia de Santos é realmente o facto de termos sido pioneiros e o facto de estarmos em parcerias tão sólidas com a Petrobras, com grandes majors, com a PPSA também. Finalmente, e este é o meu último slide, eu não poderia deixar aqui de passar algumas mensagens que eu acho relevantes. E porquê? Porque realmente existe um compromisso muito grande da Galp com o Brasil. E eu acredito que estas métricas acabam por refletir um pouco, isso é uma ilustração disso mesmo. A Galp quer continuar a crescer no Brasil. E quer continuar a crescer no Brasil e no upstream. Hoje em dia, isso fica muito evidente quando nós olhamos para os números dos últimos 5 anos. Olhando para os últimos 5 anos de investimento, nós falamos de mais de 3 bilhões de dólares. Quando nós falamos para os últimos 5 anos, também em relação a royalties e outros tributos, falamos de outros 3 bilhões de dólares. Então, isto realmente, acredito que seja um reflexo muito positivo daquele compromisso da Galp e aquele aqui no país e que está muito alinhada com a nossa estratégia de crescimento rentável e sustentável. Passando aqui também para um outro ponto que eu acredito que seja interessante realçar, é que, e perante a nossa também estratégia de descarbonização na companhia, há que salientar que realmente aqui o Brasil se destaca de um ponto de vista também numa ótica de sustentabilidade muito interessante. Hoje em dia a nossa intensidade carbónica é quase metade da média do setor e isso é algo que torna aqui os nossos barris, nessa perspectiva de sustentabilidade, também muito competitivos e algo que nunca nos podemos esquecer, tendo em conta aqui as estratégias muito alinhadas de descarbonização. Finalmente, só pontuar aqui dois pontos que eu também acho interessante, que hoje em dia a Galp é o maior contribuinte na balança comercial entre o Brasil e Portugal, conta com mais de 60% das exportações, e em 2023, e com base na métrica do lucro líquido, também foi enquadrada no top 15 das empresas brasileiras, aqui através da nossa subsidiária Petrogal Brasil. Dito isto, e só em tom de conclusão,
dizer que realmente a história da Galp no Brasil é uma história que nós consideramos muito virtuosa. Nós entramos em parceria, com sólidas parcerias que temos vindo a trabalhar durante todos estes anos, em projetos pioneiros, e isso já transborda além do upstream, as nossas atividades de midstream, também a nossa atividade é um reflexo disso mesmo, e realmente sempre com muito foco na importância da performance, seja ela do ponto de vista económico, mas também ambiental. Esse tem sido muito aqui o nosso mantra, desde o início, permanece válido aos dias de hoje, e é por essas diretrizes que nós também nos guiamos aqui neste desenho da nossa jornada de crescimento novamente rentável e sustentável. Para fechar então, deixo-vos aqui com o novo logo da Galp que foi lançado o mês passado, realmente aqui um rejuvenescimento da marca, e muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Paula. A gente só tem parceria com a empresa campeã, né, gente? Eu tenho o maior orgulho de ouvir aqui. São empresas, né, realmente maravilhosas, sempre no top, né, da classificação. E para o Brasil, gente, isso é um orgulho. Essa diversidade aqui, gente, de nacionalidades presentes no palco, né, e investindo no Brasil, é um orgulho para o governo brasileiro, é um orgulho para a sociedade brasileira e é um orgulho para mim também, que sou brasileira. Pietro, calma aí, que eu tenho algumas perguntas já para você e eu já vou endereçar para você. Coloca na tela, isso, por gentileza. Então, assim, o Bruno Ribeiro, né, além do que você já vai falar, perguntou o seguinte: o MME recentemente divulgou o programa Potencializa EIP. Poderia falar um pouco mais sobre ele, especificamente sobre as mudanças aos contratos de partilha? Isso é uma. E a outra, da Ana, que falou assim: com relação ao potencial dos plays do pós-sal, né, dentro do polígono, como é que a gente pode pensar em um modelo comercial mais atrativo para explorar essas áreas? Obrigada, Pietro. Obrigado. Primeiro eu quero me somar aqui a Thabita e reforçar aqui a mensagem do Ministério de Minas e Energia da importância de ter empresas estrangeiras atuando aqui. A gente sabe que o regime de produção no upstream, ele depende muito da colaboração, da troca tecnológica, somente para vencer desafios como trazido aqui pelo Wang da Sinuk, né, com teor de CO2, enfim, esse compartilhamento tecnológico e não só de recursos financeiros, mas ele é muito importante, relevante para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Começando com as duas perguntas, com relação ao Potencializa EIP, nós fizemos a junção, né, de dois programas que já existiam, cujas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética estão vigentes, que é o antigo REAT e o PROMAR, com um foco muito grande na extensão da vida útil dos campos maduros. Então, as ações, ainda mais nesse cenário desafiador que a gente espera obter, né, licenciamento ambiental em áreas que foram licitadas com manifestação conjunta, então não eram áreas tidas naquele momento como ilicenciáveis ou que não deveriam ter sido colocadas no leilão. Então a gente acredita que a evolução do processo, né, ao longo do licenciamento, com as condições a serem apresentadas, é possível ter essa atividade exploratória e tendo descoberta de produção de petróleo e gás nessas regiões, como o caso de Barreirinhas, que foi trazido aqui pela Paula da Galp. E nesse contexto, que temos desafios para novas fronteiras, é muito importante estender a vida útil dos locais onde a gente já tem produção, porque, enfim, não haveria por que não avançar no licenciamento. Então, os campos a parte do pós-sal, verificar iniciativas dentro do Potencializa EIP, como a diretora Heloísa da EPE colocou, dos tiebacks, como é que a gente pode otimizar a utilização, compartilhamento de infraestruturas. Fizemos 2 eventos com a ANP, ficou muito claro para mim, principalmente na reunião no Rio de Janeiro, que o tieback depende muito da questão da medição fiscal, mas eu acredito que não é possível que em outros países isso aconteça, e aqui a gente não vai conseguir evoluir para ter uma medição fiscal
adequada para a questão dos tiebacks. Então, o tieback é uma das iniciativas que está no Potencialize IP, e também para tranquilizar o Wang aqui da Sinuk, com relação à exportação de gás. A nossa ideia, como já falei outras vezes, mas vou aproveitar para reforçar, não é diminuir a arrecadação governamental e não é reduzir aí, a rentabilidade dos projetos. É ver iniciativas como bem colocado pela diretora Heloísa, por exemplo, ter um FPSO Hub de gás, que tipo de questões relacionadas à questão da infraestrutura, mas dar esse olhar mesmo para o gás natural no polígono do pré-sal. Nós enviamos, e aí indo para outra pergunta, um projeto de lei de transferência de excedente de conteúdo local. O projeto de lei foi enviado com regime de urgência. A pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi retirada a urgência para poder votar outro projeto, mas conseguimos votar, o Executivo tirou a urgência e retomamos a urgência. Dentro desse projeto de lei de transferência de excedente de conteúdo local, explicando ele um pouco, a gente quer dar, bem na linha da minha fala inicial, flexibilidade para a indústria, fazer conteúdo local em contratos que tenham um percentual menor, até que não tem, da rodada zero, e esse excedente de conteúdo local ele poder ser usado para outros projetos. Então, é para permitir, principalmente para as empresas que têm mais de um projeto, que elas consigam otimizar, do ponto de vista econômico, a utilização desse conteúdo local. Dentro desse projeto, nós estamos em articulação com a Casa Civil com 3 emendas. Uma é permitir a prorrogação dos contratos de partilha de produção, nos casos em que for demonstrada a vantajosidade econômica para a União. Então, a gente vai ter que analisar se essa extensão do contrato ela é vantajosa para a União, mas criar essa possibilidade aí, obviamente, ouvindo a PPSA e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, vai poder fazer essa prorrogação. A segunda, dentro da linha de incentivos para aumentar conteúdo local, é permitir a redução de royalties, desde que você tenha um aumento do conteúdo local. Também é uma iniciativa nesse sentido. E uma terceira, porque eu acho que isso logo quando a gente começou o governo ano passado, existe ainda, acho que agora menos, mas nos debates aí internos, uma ideia de que o pré-sal é infinito. Já ouvi em reunião, não, tem 200 bilhões de barris de petróleo lá, o pessoal está mentindo aí na avaliação, não precisamos de área de nova fronteira. Né? Se furar, acha, né? Mesmo com devolução de campos, etc. E a gente tem acompanhado, né, não só blocos que foram perfurados e deram seco, como também situações em que a gente está no limite da economicidade, então que provavelmente serão devolvidos. Então, também na interação com a PPSA, o nosso Departamento lá de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, nós trabalhamos num texto que permitirá a redução de royalties em campos que estão no limite da economicidade, justamente para poder viabilizar a declaração de comercialidade e a produção de petróleo e gás nesses campos. Então, são as 3 emendas que nós estamos trabalhando dentro do PL de transferência de excedente de conteúdo local, para dar maior sustentabilidade e perenidade à exploração no pré-sal, considerando esse contexto macro da dificuldade do licenciamento. Pegando essa dificuldade do licenciamento, nós atuamos nos projetos que estão no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para que eles sejam acelerados, né? Por quê? Porque não estou falando aqui nenhuma novidade, a gente tem essa questão fiscal, então o máximo que a gente conseguiu obter em termos de arrecadação, e é muito melhor obter arrecadação pelo desenvolvimento da atividade produtiva, como tem acontecido no Brasil, inclusive o segmento industrial, né, o menor índice de desemprego, puxando empregos de qualidade, como o setor de óleo e gás tem essa externalidade positiva de pagar salários acima da média, exigir capacitação de pessoas, oferecer empregos, portanto, com uma qualidade melhor do que outros segmentos econômicos. Então, a gente atuamos junto ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA, nos projetos que estão no PAC,
colocando essa prioridade e também junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tentando aí, tivemos várias reuniões aí com o Bispo, o diretor Daniel, o diretor Fernando, colocando que tem projetos que a gente entende que tem que entrar o quanto antes, obviamente respeitando todas as condicionantes de segurança. A ANP ela evoluiu muito no que se refere aos fatores humanos, como um aspecto relevante da segurança operacional, mas nós entendemos que, enfim, reconhecendo todas as dificuldades que a agência tem, assim como o IBAMA tem, de pessoal, cortes orçamentários sucessivos, mas tentando sensibilizar também pelo lado de que a gente precisa desenvolver o país, aumentar a arrecadação, então acelerar esse licenciamento, tanto ambiental quanto também a parte de autorizações da agência, é algo extremamente relevante para o governo, em particular das obras que estão no PAC. Então, não sei se todos se recordam, quando nós lançamos o PAC, houve uma certa crítica de que determinados projetos eram projetos da iniciativa privada. Então, por que esses projetos estão no PAC? Então, muitos desses projetos radicais que estão no PAC é porque justamente a gente faz uma gestão junto aos órgãos para acelerar essas licenças para que eles entrem logo, então tem uma dependência de uma atuação do governo nesse sentido. E, por exemplo, cada FPSO novo que é autorizado, anuência ambiental de conexão de poços, isso tudo repercute em arrecadação e a gente tem usado esses números junto ao governo, aos tomadores de decisão, para mostrar a relevância de que tem muitos aspectos sociais dessa atividade econômica que precisam ser considerados, sabe? Não é só discussão, o petróleo, aquecimento global, a gente tem que contabilizar melhor as externalidades positivas do setor de óleo e gás nessa tomada de decisão. Obrigado. Obrigada, Pietro. Eu fico muito feliz de ouvir o Ministério de Minas e Energia, falando, de todas as ações, que têm sido endereçadas dentro do Potencializa IP para os contratos de partilha. A gente sabe que existe um novo cenário dentro do polígono, que não é mais aquele cenário de que perfura acha coisas gigantes, É um cenário mais desafiador de encontrar valor, e gerar mais valor dentro do polígono do pré-sal. E aí, quando o Pietro, e toda a energia dele coloca em ação ali um PL, com emendas que vão prorrogar o contrato de partilha, e a gente vai poder investir mais, falar de redução de royalties, isso tudo, gente, é realmente uma alegria e uma vitória para a sociedade brasileira. Eu quero aqui endereçar aqui algumas perguntas, e eu acho que como a gente já está mais ou menos no fim, eu vou endereçar as duas perguntas que eu tinha direto para cada um, tá bom? Então, baseado nisso, nessa necessidade da gente gerar mais valor dentro do polígono do pré-sal, como é que o Alberto enxerga quais deveriam ser as prioridades da política pública para endereçar essas ações para que a gente possa extrair mais valor nesse novo cenário? E também, como é que o pré-sal se encaixa na estratégia da ExxonMobil? Eu sempre falo com o Alberto que a Exxon tem uma história brilhante no Brasil, e eu estou muito feliz que Bacalhau vai dar o First Oil para a Exxon, porque é uma história grande de investimentos, e eu gostaria de ver a Exxon fazer o que ela está fazendo lá na Guiana, a mesma coisa aqui no Brasil. E eu sempre falo, por favor, não desista do Brasil. É um prazer enorme ter a Exxon aqui, e muito obrigada, Alberto. Está funcionando? Agora sim. Obrigado. Nós também temos a mesma intenção, hein? Está claro. Eu vou começar com a segunda pergunta, um pouco mais na estratégia. Eu tenho um slide também que eu trouxe, que acho que pode ser interessante para ilustrar um pouco também. É o seguinte slide que tinha na apresentação. Naturalmente, estou falando em português agora. Vamos aproveitar esse momento, mas está claro a importância do pre-salt como um play de águas profundas na indústria de óleo e gás.
na última década, obviamente importante para nós. Eu só queria mostrar uma gráfica na minha apresentação, para falar um pouco do... A gente provavelmente conhece o Global Outlook da ExxonMobil, que nós estamos publicando ano tras ano. Nesse 2024, a gente está projetando um incremento na população mundial de 2 bilhões de pessoas, vai ser 10 bilhões no 2050. Isso é 1 milhão de pessoas cada 6 dias. A economia global também, a gente antecipa, vai crescer significativamente. Os living standards de todos nós vão crescendo, a gente tem uma expectativa, e tudo isso vai precisar de um input de energia muito significativo. Energy demand vai subir. A gente antecipa wind, solar, continuam crescendo, eles estão sendo mais importantes dentro da matriz energética, 4 vezes mais, segundo as nossas projeções, mas a gente considera que oil e gás vão ficar por cima dos 50% da matriz energética no 2050. Então, oil and gas continue to be important. Agora, vocês estão vendo a gráfica aí, a gente está hoje em dia produzindo 100 milhões de barris por dia. E tem 2 caídas. Tem uma caída abrupta, que se a gente deixa de investir, a gente está basicamente caindo 15% por ano. 15 milhões de barris ao dia por ano. Se a gente continua investindo nos campos existentes, manutenção, near-field wildcats, etc., a gente cai menos, cai 4%, mas está caindo significativamente também. Então está clara o que a gente está falando hoje aqui, a necessidade da indústria de continuar a investir em oil and gas para ter uma segurança econômica no futuro, dar essa energia que o mundo vai reclamar, e ao mesmo tempo vamos fazer isso de um modo responsável e reduzir as nossas emissões. Então, Brasil está posicionado de uma forma única para o futuro. Eu acho que vai ser um player no oil and gas para o longo prazo, sem dúvida. Nós aqui, como falei antes, temos o projeto Bacalhau, temos uma série de blocos também que estamos explorando, temos uma boa plataforma de crescimento para o futuro e temos todo o interesse em continuar a investir no Brasil. Agora, falando um pouco de prioridades públicas, estou surpreso que estou aí com o português fantástico. Está bem, Eu estava tímido com o inglês na primeira, mas agora estou lançado aqui. Então, mas vou acabar em 2 minutos. Então, estamos falando do Brasil. O Brasil tem uma indústria de óleo e gás madura. Great rocks, a roca é boa. Good policies, um meio ambiente estável, santidade de contrato. Tem todos esses ingredientes que a gente está buscando globalmente para investir em exploração para o futuro. Então, a primeira coisa que eu vou pedir, continue bringing forward more opportunities. Precisamos de ter acesso a essa competitividade. Mas não só no pre-salt, também no espaço mais fronteiriço, Equatorial Margin, todas essas bacias que realmente também imaduras desde um ponto de vista de exploração, que tem um potencial grande. Mas vou pedir também paciência, porque talvez não dá o primeiro poço, talvez não dá o segundo, também, talvez não dá 30, como não deu um Guyana até que chegou Lisa. E aí a gente começou, e vocês sabem o que está acontecendo lá, que é bem interessante. A gente gostaria de trazer para aqui o mesmo tipo de projeto. Os termos têm que ser atrativos. As oportunidades do Brasil vão competir em portfólios globais. Nós temos que também balancear o risco técnico. Quando a gente está num play, como pode ser o pre-salt, de um ponto de vista de exploração um pouco mais maduro, o risco incrementa. Então, precisamos de uns termos mais atrativos para a gente poder competir também.
obviamente, quando estamos em espaço fronteiriço, o risco técnico também é mais elevado. Acesso a essas bacias vai precisar de uns termos atrativos também. Temos que promover mais exploração também, mais perto da infraestrutura, que falamos aqui antes também, near-field wildcats, increase recovery dos nossos campos produtores, tudo isso para mitigar também essa declinação de oil and gas que a gente falou. E por último, colaboração, e a gente falou muito disso, entre a indústria, governo, os reguladores, mais e mais diálogo, trabalhando juntos numa parceria bem próxima, para a gente encontrar essa win-win proposition que a gente acha que existe, mas que o diálogo é o único jeito que a gente vai conseguir chegar lá. Então, com isso, obrigado. Obrigada. Muito feliz. Vou pegar a sua lista ali depois para a gente anotar o nosso dever de casa, viu? Elô, tem uma pergunta aqui para você. Sobre compartilhamento de infraestrutura em bacias maduras, a EPE já possui algum estudo mais detalhado e disponível? Não, isso é uma pergunta. E a outra, que eu também gostaria que você, né, aqui compartilhasse com a gente, como é que a gente pode extrair mais valor dentro do polígono do pré-sal, quais são as políticas públicas que deveriam ser prioritárias. Obrigada. Bom, obrigada. Vamos lá, rapidamente. Sobre o estudo, a gente publicou no ano passado, agora já me perdi no ano, mas sim, em 2023, a gente publicou um caderno de sensibilidades nas análises de AIP, que traz um pouco mais de detalhamento desse potencial. Foi um estudo preliminar, basicamente, o que a gente fez? A gente identificou o que a gente já tinha de potencial de reservatórios ali próximos, até 50 quilômetros de FPSOs, como eu falei, em operação, mas que estivessem em declínio de produção, porque se você tiver ainda no ramp-up, a tendência é que aquela capacidade vai ser ocupada, então a gente queria uma FPSO cujo campo tivesse em declínio, com oportunidades ali entre 25 e 50 quilômetros, porque tecnicamente já não teria nenhum tipo de grande desafio operacional. A gente sabe, inclusive, que tem empresas ali, aqui em Campos de Santos, com projetos de tieback, ou até com tiebacks mais longos e mais desafiadores do que isso. Mas a gente preferiu ser conservador, ficamos até 50 quilômetros de FPSOs que estivessem em declínio de produção e tivessem já, pelo menos, ali uma capacidade de processamento de pelo menos 50 mil barris dia. Identificamos os reservatórios no entorno, selecionamos, se eu não me engano, são 11 FPSOs, que deu esse número. O estudo está publicado no site da EPE. Se eu não me engano, foi outubro do ano passado, mas aí a data certinha eu teria que verificar. Mas se colocar caderno, sensibilidade, produção, EIP, EPE, no Google, deve achar. Tá? Se não achar, me manda uma mensagem que eu mando depois. E aí a ideia é a gente avançar. Isso foi um primeiro estudo, como o Pietro falou, a gente teve uma reunião específica aqui no Rio de Janeiro para tentar avançar e explorar essas oportunidades. Se vocês quiserem, o Comitê do Potencializa IP já teve a sua primeira reunião. Fizemos o workshop do Potencializa IP no dia 21 de novembro desse ano, está disponível no site. Lá, o diretor Jair apresentou as estratégias e a gente deve ter agora uma segunda reunião, que é onde a gente vai aprovar a ANP, EPE e MME, né, que formam o comitê, as ações, os líderes de cada ações, e a partir daí a gente também traz publicidade para os relatórios, e aí os relatórios das tomadas públicas de contribuição e das reuniões públicas que aconteceram esse ano sobre conteúdo local, sobre aumento da competitividade de campos maduros, incentivos a produtores independentes, a questão ambiental. Todos esses relatórios vão ser publicados, imagino que ainda esse ano, e aí a gente já traz as ações. Por que eu estou falando do relatório? Porque o relatório já fez uma análise das contribuições e a gente já traz as ações e o que a gente tem de horizonte. E aí o compartilhamento de infraestrutura está incluído nesse trabalho
E vai ser muito importante a participação das empresas, da sociedade como um todo. Mas, como o Alberto falou, só o aproveitamento e novos investimentos em oportunidades existentes ele não é suficiente para a gente entregar segurança energética para o mundo e para o Brasil. E aí, o que a gente faz olhando para o pré-sal, Thabita? Bom, viabilizar o aumento do fator de recuperação. E aí, não sei se todo mundo percebeu, mas esse debate da gente estender ou possibilitar, eventualmente, se houver interesse público, a extensão do prazo dos contratos de partilha, o que acontece? Os contratos de partilha, por lei, eles têm um prazo de duração fixo. Isso gera um reflexo na forma como você projeta o seu projeto, né? Porque você já teve a fase de exploração. Lembrem que se eu tenho um deadline lá no final, cada ano que eu atraso ou postergo o licenciamento ambiental significa um ano a menos para o meu projeto, diferente dos contratos de concessão, onde a fase de produção começa ali e tem uma duração a partir do seu início. No polígono do pré-sal, cada atraso no licenciamento significa menos óleo para a União, no fim das contas. Quer dizer que lá no final eu tenho, hoje, uma morte súbita nesse contrato. E aí você projeta dessa forma. Você faz a conta dessa forma. Isso tem reflexo, por exemplo, no gás. Porque você monta o VPL do projeto de uma forma que, considerando todo o período exploratório já passado, você maximiza o retorno do projeto. Ah, mas se eu puder lá na frente ter uma outra forma de aproveitar, alongar a vida útil desse campo, eu estou alinhada com a transição energética, que inclusive é isso que a gente acabou de ver, é uma das recomendações da Agência Internacional de Energia, eu estou alinhado com a transição energética e eu viabilizo uma maior entrada, uma maior exploração de recursos. Então, isso é importante. A gente viabilizar compartilhamento de infraestrutura, e aí não só a medição fiscal, mas como que a gente faz campos distintos, um operador, contratos distintos, regimes fiscais distintos. É importante a gente endereçar muito rapidamente isso. E, de novo, endereçar a questão do licenciamento ambiental, não só para novas áreas, mas até para intervenções simples, né? A gente tem que acelerar esse processo, lembrando que dentro do polígono do pré-sal, de novo, cada dia conta, cada dia significa não só uma perda de valor do projeto para a empresa, que está eventualmente com uma sonda estacionada, gastando, quanto é que está hoje a sonda? $500 mil dia? Por aí, né? É pouco, cada dia de atraso a gente significa $500 mil dia de custo, mas também cada dia de atraso significa menos retorno para a União. Significa menos participações governamentais e menos investimentos no final da vida útil desse processo. Então, a gente endereçar essas questões que já estão identificadas, a gente tem que entender que elas são importantes não só para as novas fronteiras, mas elas são fundamentais para o polígono do pré-sal. Excelente. Vê que o discurso aqui é muito alinhado, né? Todo mundo concorda, né, que é muito importante a gente prorrogar contrato, essa questão, né, da infraestrutura compartilhada, dos tiebacks, da gente criar oportunidade, né? Eu sempre ouvia essa expressão infrastructure-led exploration, né? O quanto a gente está indo para esse caminho agora e o quanto o Brasil precisa realmente, né, ainda implementar medidas para que a gente consiga viabilizar esse tipo de oportunidade. Mas vou voltar aqui ao Mr. Juan. Mr. Juan, I loved seeing the offshore wind project in China. And do you think there is opportunities to implement this kind of project in Brazil? And what are the main opportunities and challenges regarding decarbonization in Brazil? Thank you very much. At the largest offshore oil producer in China, we have over 60 history for the offshore oil production, and we accumulate a lot of rich experiences for the conventional oil production and the unconventional field development. We hope we can take that opportunity to contribute the Chinese basin to Brazil. At the two biggest developing countries, China and Brazil have a lot of
complementary advantage. We have the strong and complete supply chain, and Brazil have very rich resources like green methanol and ethanol, and wind, solar. Just now I present the example for the wind farm. Additional to the wind farm, we also have very successful solar project, and other kind like a wave project. So CNOOC, on behalf of the CNOOC Brazil, I welcome everyone, insider or outsider, who has the interest to the oil gas industry and conventional fuel development. We open the door in China. We are waiting for in Beijing or other Chinese city. Welcome. Thank you. Thank you very much, Mr. Juan. Paula, vamos na mesma linha aqui, falando sobre a atratividade do polígono pré-sal, nesse novo cenário, que a gente precisa gerar mais valor, né, dentro do polígono do pré-sal. Como é que, né, você enxerga os próximos 10 anos, né, dentro desse cenário, né, do polígono do pré-sal, e como é que a gente consegue gerar mais valor e quais são as principais políticas públicas que deveriam ser endereçadas? Perfeito, Tabita, muito obrigada aqui pela colocação também. Olha, para falar aqui num horizonte temporal de 10 anos, eu partiria de duas premissas. Uma, que eu penso que é consensual, que é a demanda irá existir por este óleo do polígono, e outra, de que é o Brasil precisa de manter a competitividade e a atratividade no país, não é? Para atrair os investidores. Então, em particular aqui no pré-sal e no polígono que fazes referência, eu dividiria também em duas dimensões, em dois temas. Um, que são os projetos que já estão em operação, não é? E que vão precisar de bastante investimento, de manutenção, de revitalização e tudo mais. Isso tem um determinado enquadramento, na minha visão, e outra que tem a ver mesmo com a viabilização de novos volumes, outras descobertas que estejam a ser feitas por algum motivo económico ou tecnológico, não tenham ainda sido os volumes desbloqueados. Então, relativamente aos ativos que já estão em produção, e aqui dando o próprio exemplo de Tupi, em que nós todos fazemos parte, Tupi é um grande campo, não é? Que produz há 14 anos. Então é um adolescente aqui na nossa indústria. E se olharmos num horizonte de 10 anos, estamos a falar de um adulto. Então, de uma forma pragmática, olhar exatamente para estes campos, que vão ser campos naturalmente mais maduros, que vão exigir muito investimento em nível de manutenção, de revitalização também, e garantir que se continuam a ser atrativos para um investidor para direcionar o seu investimento para o Brasil. Criar as condições para continuar a querer criar um ambiente favorável para esse investimento. E aí, então, neste primeiro ponto, eu acho que este mantra que nós falamos sempre de estabilidade fiscal, regulatória e jurídica é realmente muito importante, porque isso vai se refletir diretamente na atratividade destes investimentos. Por outro lado, naquilo que nós falávamos, e ele hoje já mencionou isso, eu penso que o Alberto também já tocou, e de alguma forma o Pietro também. Quando falamos de também viabilizar e desbloquear aqui novos volumes existentes e que hoje em dia possam estar a ser travados por algum motivo técnico ou económico, eu gostava de partilhar também aqui uma experiência que a Galp teve em Angola, que foi bastante positiva, e um pouco trazer essa reflexão, que em 2016 sai uma lei em Angola para tentar, precisamente no momento em que a queda do preço de petróleo acontecia, ou alguma desaceleração de investimento, para tentar recapturar um pouco da atratividade. E sai uma lei precisamente com esse objetivo de tentar recuperar um pouco mais o interesse. Em 2018 é que saiu o decreto com as medidas mais simplificadas, com os termos mais simplificados que traduzia. Isso teve um sinal, uma reação muito positiva na indústria. Porquê? Porque, de repente, o objetivo era viabilizar estes campos que eles denominaram como campos marginais e definiram um critério de elegibilidade e tudo para a definição destes campos marginais, com base fosse na volumetria, com base na complexidade e ambiente de desenvolvimento, mas também da própria IRR, da Internal Rate of Return, entre outros,
e com isso conseguiram desbloquear mais investimentos no país, que rapidamente também se traduz num benefício para a própria sociedade, neste caso angolana. A DALP, em particular, na altura, estava nestas operações e acabou por viabilizar à volta de mais uns 5 campos. Então, Então, trazer um pouquinho essa reflexão, se não estaremos também no momento certo de trazer para discussão um pouquinho que tipo de incentivos é que nós consigamos trazer para cima da mesa e estímulos para tentar recuperar e evitar que esses volumes fiquem debaixo da terra, não é? Porque acaba por ser uma solução um pouco win-win para todos. Win para o investidor, consegue desbloquear mais projetos, win também para a sociedade, porque acaba por gerar, são projetos de retorno de longo prazo para o próprio país. Só antes de terminar, queria só pontuar um ponto, Tabita, mas que para nós realmente é muito importante. Este tema é bom não só para a sociedade brasileira, na nossa visão, porque gera o tal retorno de longo prazo, mas nós não nos podemos esquecer, e volta à minha premissa inicial, de que se nós precisamos destes barris, estes barris vão aparecer, seja no Brasil ou seja de outro país. E o Brasil, do ponto de vista da sustentabilidade, está muito à frente, parte de uma plataforma muito mais positiva, quando a intensidade a emissão de um barril equivalente se é à volta de 17, 18 quilos de CO2 na média do setor, o nosso está bastante abaixo no Brasil. Então, é bom para o planeta também, não só para a sociedade brasileira, mas para todo o planeta e em prol da nossa indústria aqui do ponto de vista de sustentabilidade. Então, penso que seriam esses os pontos, assim, numa perspectiva de 10 anos. Obrigada. Um minuto. A gente trata algumas coisas no Brasil como dado e toma de barato, né? Quando a gente fala de descarbonização no mundo, muitos países ainda estão avançando em zero flare de rotina, ainda tem muitas emissões de CO2 relacionadas a flare e venting na produção. O Brasil, há mais de década, não tem flare e venting de rotina. Há mais de década. Tanto que nossa maior fonte de emissão é a geração de energia, que a gente está endereçando agora com fechamento de ciclo, com substituição de combustíveis. É isso que entrega uma sustentabilidade tão grande. Mas a gente faz pouca propaganda disso. Todo mundo falando de zero flare de rotina, a gente há mais de década não tem esse problema no Brasil. A gente há mais de década tem um país, a gente já está falando em eventualmente usar biocombustíveis, eletrificação de plataformas, soluções que já são muito viáveis para o Brasil, porque a gente já está muito avançado. Então, e isso a gente precisa falar mais sobre isso, né? Excelente, gente. Já esgotou aqui, gente, o meu repertório. Bom, assim, para o Ministério de Minas e Energia receber esses inputs, acho que é bem importante. Pegando aqui a fala do Alberto, nós temos nos esforçado ao máximo para criar esses ambientes de diálogo, né? Tanto de colocar sentado à mesa os órgãos que estão vinculados ao Ministério, né? Então, a gente tem a Empresa de Pesquisa Energética, pessoal, a Empresa de Pesquisa Energética está na época de avaliação dela, então aproveitar aqui para dizer que está muito valor às atividades da EPE, a gente faz todo nosso planejamento com base nos estudos da EPE, é uma equipe fantástica, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que cada vez mais ganha uma nova atribuição, cada lei que a gente passa, a resolução CNPE, decreto, dada a nossa grande confiança aí no trabalho desenvolvido pela ANP, no seu quadro técnico, e a nossa querida PPSA também, que tem essa interação muito grande com as empresas, faz parte dos comitês, discute profundamente os projetos, então também traz para a gente muitos retornos que são importantes para a formulação de política pública e, obviamente, o setor privado, e aqui cumprimentando o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, em nome de toda a indústria. Então, com esses inputs, a gente busca dar maior sustentabilidade para o setor, prorrogar a vida útil, tentar, na medida do possível, respeitando a independência das organizações, avançar com mais rapidez e celeridade com relação à questão do licenciamento ambiental, as próprias autorizações também da ANP, porque nós vemos que o setor de óleo e gás, como bem colocou aqui a Paula, se não produzir aqui, será produzido em outro lugar. Por mais que
as modelagens, né, algumas mais ousadas, né, do próprio cenários traçados, por exemplo, pela Agência Internacional de Energia, você chega a uma demanda, uma queda muito vertiginosa aí da demanda por petróleo. Hoje, o que nós enxergamos no Ministério de Minas e Energia é que esse cenário não vai acontecer, pelo menos aí, até 2050, acho que vai demorar mais tempo do que alguns cenários apresentam, e por isso o Brasil é tão relevante nesse cenário de descarbonização. Pegando a fala aqui da Sinuc, tá, né, para o PL da eólica offshore, a gente acredita que, como toda a fonte de energia, o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira, acreditamos em todas as fontes de energia. A gente acha que não tem que ter limitação ou entrave para o desenvolvimento de qualquer fonte energética, e a eólica offshore ela é muito bem-vinda pelo seu aspecto de sustentabilidade, a sua sinergia com a produção offshore de óleo e gás, razão pela qual o Ministério apoia que tenhamos esse marco legal. Obviamente não integralmente o texto, porque, como a Heloísa colocou, a gente faz pouca propaganda de tudo que a gente já faz de sustentabilidade. E diferente de outros países, quem paga a conta da sustentabilidade é o consumidor, né? Se você vai lá na Califórnia, obviamente lá também a população paga os tributos, mas quem vai lá abastecer compra o diesel renovável ao mesmo preço do diesel, porque é um subsídio na ponta lá que é diferente. Aqui tudo vai na conta de energia elétrica, tudo vai na conta do combustível. Então, um país que tem 90% da sua geração da matriz elétrica renovável, pensar em mais um subsídio é algo que a gente entende que não seria bem-vindo, mas, por outro lado, a gente tem que abrir as condições, criar condições para que tenhamos leilões para áreas de eólica offshore, ter o desenvolvimento dessa indústria, e o setor de óleo e gás, com certeza, terá e tem um papel fundamental para o desenvolvimento da eólica offshore, não só no Brasil, como no mundo. E para encerrar, dizer que estou muito feliz aqui de participar desse painel, ver pessoas aí tão otimistas. Espero que vocês continuem acreditando no Brasil e que aumentem os investimentos, que a gente consiga destravar as novas fronteiras para que tenhamos mais investimentos aqui no nosso país, geração de emprego e renda. Obrigado, viu? Muito bom, gente. Com as palavras finais, né? E eu poderia dizer ipsis literis exatamente, né, como o Pietro mencionou. Gostaria de agradecer, tá? A participação de todo mundo. Estou muito feliz de saber que vai todo mundo permanecer no Brasil, vai todo mundo continuar investindo no Brasil, entendeu? Todo mundo está enxergando oportunidade, né, adicionais no Brasil. E é claro que nós temos o nosso dever de casa, né, e conte sempre com a PPSA e com o Ministério de Minas e Energia para a gente continuar gerando valor dentro do polígono do pré-sal, né, e continuar mantendo esse ambiente atrativo e competitivo no cenário global. Muito obrigada mais uma vez.